Vamos aplicar então o conhecimento? Vamos para a parte que interessa? Então é o seguinte, gente, ó. Então vamos falar, vou usar dois exemplos aqui para a gente estar deixando o negócio mais interessante. Então olha só, nas veias, principalmente de membros inferiores, a gente tem estruturas internas que a gente chama de válvulas. O coração são válvulas. Nas veias são válvulas. Por que no coração é válvula? Porque a estrutura é maior e ela é formada por várias válvulas. É um conjunto de válvulas. Aqui na veia a gente tem uma válvula. Quer dizer, várias válvulas, uma independente da outra, tá? Então, as válvulas, na realidade, elas vão compartimentalizar as veias em vários andares. E principalmente nas veias de membros inferiores, nas veias que conduzem o sangue contra a gravidade, que vão, ó, ralar muito. Então, como a gente tem a questão da força gravitacional que vai empurrar esse sangue para baixo e a veia tem que jogar o sangue para cima, quer dizer, trabalho insano, ela precisa ter essas válvulas, ela precisa subir como se fosse de degrau em degrau. Né? Pensa assim, ao invés, numa escada, se a gente diminui o número, né, de degraus, fica mais difícil de subir. Aqui a veia, quanto mais degrauzinho ela tiver, mais fácil esse sangue ele vai sendo transferindo, ele vai subindo, ele vai sendo jogado para cima. Então, as válvulas elas vão ser importantes para impedir que o sangue desça. Então, quando ela sai de um espaço então a veia é compartimentalizada, ela vai ter vários espacinhos. Então, quando ele sai de um espaço e vai para o outro, ele não retroage, ele não volta, ele vai subindo assim. E a gente tem o pulso arterial que dá essa incentivada, porque dá um cutucão, né, já que a parede da artéria pulsa. E a gente tem musculatura esquelética também, que é importantíssimo para isso. Né? Quando você contrai um músculo esquelético por onde essa veia passa, por exemplo, o músculo de panturrilha, a gente ajuda muito o retorno venoso das veias que estão passando nessa região. Principalmente as superficiais, principalmente as safenas. Então, vai ser uma mão na roda para elas. Então, gente, eventualmente essas válvulas, que são essas estruturas que estão dentro das veias, elas podem sofrer danos. Elas podem ficar sobrecarregadas, cansadas. Isso acontece muito, primeiro, tem um componente genético envolvido, e segundo, tem a questão da pessoa ficar muito tempo em pé. Além disso, você tem outros fatores, como por exemplo o cigarro, que é um fator que detona legal a parede interna dos vasos sanguíneos, né, que também auxilia isso aí. Então é o seguinte, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, que eu tô falando para vocês, internamente na veia, então aqui um segmento venoso, né, aqui ilustrando. A gente tem essas válvulas, ó, que são essas projeções da própria parede venosa para dentro. E elas ficam assim, aí elas abrem e fecham, portinholazinhas. E aí o sangue vai subindo de um compartimento para o outro. Ela vai sendo compartimentalizada. Aí quando a gente tem falha nessa válvula, a gente tem o surgimento das terríveis varizes, né? Que acomete aí boa parte da população e são horríveis, né? O povo fica desesperado com isso aqui. Então elas aparecem porque essas válvulas apresentam algum dano. E aí a veia ela não vai ter tantos compartimentos assim. E aí o sangue ele vai ter mais dificuldade, aquilo que eu falei para vocês, é tirar degraus de uma escada, se deixar o andar mais alto para subir. Então vai ser mais difícil para esse sangue subir, ele fica mais tempo retido num ponto da veia e a veia fica dilatada naquele ponto. E aí a gente chama isso de veia varicosa. Então lá, gente. Então aqui está ilustrando um pouco isso, ó, né? Aí fica com esse aspecto, né? A gente vê bem, assim, nitidamente. Aí, então, isso aqui, ó, a válvula não fecha, então aqui é uma válvula normal, ó, tá vendo, né, a perna bonitinha, lá, a válvula se fechando, então o sangue, ele tende a retroagir por conta da gravidade, só que ele não vai voltar para o segmento de baixo, para o andar de baixo, porque a válvula está fechada. E aí, essa parede da veia, ela é estimulada a contrair, como se fosse uma bomba mesmo, né, ela bombeia esse sangue para cima. Ela bombeia muito com a ajuda, como eu falei para vocês, do pulso arterial, que cutuca a parede, e por conta da atividade de musculatura esquelética, tá? Por isso que é muito recomendável, por exemplo, você ficar muito tempo em pé,
tá no, sei lá, no metrô, no ônibus, numa fila, sei lá. De vez em quando você faz uma elevaçãozinha plantar, fica na ponta do pé assim, que daí você contrai a panturrilha e isso ajuda esse retorno, né? Então aqui a válvula danificada, o sangue retroage, ele volta, ele faz um movimento retrógrado, e isso dilata a veia. Bom, então é o seguinte, então a gente vai ter aqui, ó, na perna, a gente vê nitidamente, tá vendo as veias bem dilatadas, olha só que situação terrível. Aqui tá envolvendo, ó, margem interna, então a safena magna bem detonada, ó. Então, as válvulas comprometidas, e aí você tem esse sangue mais tempo retido, uma dificuldade maior do retorno sanguíneo através da safena magna, e aí ela fica com a parede deformada e dá esse aspecto que a gente visualiza aqui bem, né, grosseiro. E aí existe um tratamento para isso, que é chamado um tratamento cirúrgico, então é feita uma cirurgia que envolve a remoção da safena magna, que é a safenectomia. Então, a safenectomia é a remoção da veia safena. Lá é feita uma incisão, tá? Onde está aqui riscado na perna de uma pessoa, e é removida a safena, tá? Ah, isso traz prejuízos? Traz. A pessoa vai ter mais tendência a ter acúmulos de líquidos nessa perna. Ela vai ter que evitar ficar muito tempo em pé, por exemplo, né? Vai ter que botar as pernas para cima, onde foi removida essa safena. Tá ok? Bom, uma outra situação que a gente pode estar aplicando essa história que a gente está vendo aqui é na cirurgia de revascularização do miocárdio, as famosas pontes de safena. Então, olha lá, gente, a gente tem aqui ilustrando uma artéria coronária com ponto de obstrução, tá? E aí é feita uma correção, então o sangue não consegue passar nessa região aqui onde tem a obstrução. O que tem que ser feito? Uma ponte, uma comunicação, uma nova comunicação. Então aqui a artéria aorta, ó. Aqui uma coronária, aqui coronária direita, né? Então a artéria coronária direita, ó, que passa por aqui, ó. Então ela sai aqui da aorta e conduz o sangue da base em direção ao ápice, nutrindo a parede cardíaca. Então, se eu tenho esse ponto de obstrução, o sangue não está conseguindo chegar na porção do ápice. Então, toda essa região está com comprometimento de oxigenação. Então, eu preciso fazer uma nova comunicação. Quando essa obstrução não é possível de ser reparada diretamente com um stent, né, que é aquele dispositivo que dilata a artéria e você vai ter o fluxo recomposto, tem que ser feita a ponte, né? Quando não dá para ser feito o reparo no problema, que tem que botar uma nova mangueirinha para conduzir sangue arterial para cá. E aí se utiliza muito segmentos de safena magna, principalmente. A só da magna, eventualmente da parva, quando se esgotaram as magnas. Pode-se usar das duas magnas? Às vezes se usa, quando se precisa fazer mais de uma ponte, tá? E aí a veia, o pedacinho da veia que é removido na região aqui interna da coxa, como eu falei para vocês, é tirado um segmento e a safena magna, ela, em vez de se comunicar aqui na femoral, ela vai se comunicar mais para baixo, tá? A anastomose é feita mais embaixo. A pessoa vai ficar com a safena mais curta? Vai. Isso vai trazer algum prejuízo? Vai. A pessoa vai apresentar edema, quer dizer, inchaço de pés e membros inferiores. Normalmente esse indivíduo, se você observar, ele está normalmente com os pés inchados. Ele tem que evitar também ficar muito tempo em pé, tem que botar as pernas para cima, porque isso vai ser recorrente, já que a safena, que é uma veia de drenagem importante, ela vai estar mais curta, então a drenagem vai ser menor, consequentemente maior acúmulo de líquido. Então aqui ilustrando, a gente, outra ilustração, a gente tem essa ponte de safena, mostrando aqui, tá vendo, na coronária direita. A gente tem aqui, eventualmente se usa segmento arterial, né, porque usar a veia aqui nessa situação, ela vai desempenhar o papel de artéria. Ela vai receber o sangue da artéria aorta, o sangue com pressão. Ela vai sofrer modificações para segurar a onda, assim como a gente vê na fístula? Vai. Mas tem que ter muito cuidado, né? Porque não é a mesma coisa. Ela não tem a mesma estrutura de parede. Não tem a mesma quantidade de músculos, de tecido elástico. Então é um quebra-galho, vamos dizer assim, né?
Tirar artérias para fazer isso é mais complicado, porque daí você compromete a oxigenação, né? Eventualmente se retira fragmentos de artéria radial, mas isso é muito raro de ser feito, tá, gente? Só quando não é possível realmente tirar fragmento venoso, né? Como o caso da ponte safena. Por que não se utiliza, sei lá, veia cefálica? Porque a veia cefálica é menor. A safena ela é mais, ela tem uma capacitância maior. Ela tem uma luz maior, um lumen maior, uma capacidade de conduzir volumes de sangue maior, e ela é maior de comprimento. Ela é mais comprida, vem lá do tornozelo até aqui quase a virilha, né? Até a virilha. Então aqui mostrando a safena parva, a remoção da safena parva. Não, aqui é a safena magna também, só que removida mais embaixo, né, na região da panturrilha, mas normalmente se retira em cima, tá? Fazendo essa inserção aqui, para fazer. A gente tem a ponte mamária também, que é um desvio de uma artéria, que é chamada artéria mamária, ela é desviada para vir conduzir sangue aqui pro coração, tá? Aí ela só sofre um desvio. Belezinha? Aqui nessa imagem aqui embaixo está mostrando isso. Então, o vaso sanguíneo ele se comunica com a parede da aorta, é feita essa comunicação, né? E aí, como se fosse a fístula, e aí a gente tem esse vaso se comunicando, ultrapassando aquele ponto de obstrução. Tá vendo aqui no desenho amarelinho? É o ponto de obstrução. Então, ele ultrapassa. Por isso que a gente chama de ponte. Ele pula esse ponto de obstrução, conduzindo o sangue dali para frente, que normalmente não está recebendo. Tá ok, gente? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre esse assunto. E a gente se vê agora, depois, falando de histologia. E aí a gente vai ver todo mundo tudo junto. Artéria e veia juntas na histologia. Então, até a próxima.